Oi pessoal, tudo bem? Professor Daniel, novamente aqui com vocês para a gente ter um papo bacana sobre o mundo das artes, sobre o que compõe, como se percebe e como se cria também. Tá? Hoje a gente vai ter uma conversa interessante, uma conversa bem instigante sobre algo que talvez você não saiba muito, né? Mas que você percebe. Quer ver só? Dê uma olhada aonde você está aí agora. Olha ao seu redor e responda a seguinte pergunta: quantas cores você consegue perceber no ambiente onde você está? Eu tenho certeza que você consegue perceber várias cores, né? E se eu pedisse que você olhasse para uma parede que está longe de você e pedisse para você me dizer se você acha que essa parede ela é macia, se ela é suave, como é a textura dessa parede. Quer ver uma coisa mais interessante? Se você fechar o olho e tentar pegar onde você está sentado agora, a não ser que você esteja perto de um fogão, não faça isso não. Se você tocar onde você está sentado agora, qual é a sensação que você tem? Você está numa superfície mais maleável, numa superfície mais aveludada? É algo mais craquelento? Como é que você percebe isso? Então, é isso que a gente vai conversar hoje na nossa aula. Nós vamos falar sobre o mundo da textura e das cores, ok? Mas eu quero conversar com você a gente fazendo uma análise de um quadro muito famoso chamado Noite Estrelada sobre o Ródano, do pintor Vincent van Gogh. Você já tinha visto esse quadro? Tenho certeza que você já viu em algum lugar. Então, Noite Estrelada é um dos quadros mais famosos de Van Gogh e, obviamente, ele tem as características muito peculiares de Van Gogh. E se eu perguntasse para você, se você pudesse tocar nesse quadro, se você pudesse passar os seus dedos levemente sobre ele, qual é a sensação que você acha que você teria nesse quadro? Seria uma superfície lisa, como a superfície aqui da nossa TV? Com certeza não, né? Só de você olhar visualmente, você já consegue perceber que a composição, que a tinta que compõe esse quadro, ela foi colocada propositalmente de maneira bem grosseira, né? As pinceladas de Van Gogh, que são as características dos quadros dele, são essas pinceladas grosseiras, né? Justamente para que você tenha essa possibilidade de perspectiva. Se você olha o quadro de Van Gogh de perto, você talvez perca muitos detalhes. Agora, quando você se distancia, quando você tem uma certa distância do quadro, você consegue perceber várias nuances, vários detalhes que de perto você não perceberia, né? Então, é um quadro que vai te dar uma ideia de textura, que vai te dar uma ideia que mesmo você não tocando, você consegue imaginar qual seria a sensação desse quadro. A textura na arte, ela tem, por vezes, esse objetivo, fazer com que você perceba, sem tocar, como seria essa superfície, ok? E se a gente for pensar nas cores, né? A gente, obviamente, consegue perceber que o que há aí de destaque, que o que mais toma conta da tela, qual é a cor? Obviamente, a cor azul, né? Só que você consegue enxergar que existem várias tonalidades de azul. Não é simplesmente uma tonalidade de azul. Você tem um azul mais escuro, já chegando quase que num preto, você tem um azul mais parecido com o azul céu, aquele azul bem calmo, bem tranquilo, e você tem um azul quase chegando no branco. Então você vai ter uma cadência do azul, passando do mais claro para o mais escuro, e você vai ter também alguns pontos de cores mais quentes, que a gente vai já ver qual é o significado disso. O que são essas cores mais quentes? Qual foi a intenção dele ao pintar? Exatamente, fazer referência às estrelas, fazer referência à lua, trazer essa ideia da luminosidade com as cores do amarelo. E se eu te perguntasse qual é a sensação, se esse quadro pudesse te passar uma sensação física, qual seria?
Você teria uma ideia aí, você teria uma sensação, se eu estivesse nessa paisagem, provavelmente eu estaria sentindo calor, será? Talvez não, né? Essa cor azulada, essa cor meio que a gente chama de lusco-fusco, você já ficou acordado ao nascer do sol? Talvez poucas vezes, né? Mas na hora que o sol está se pondo e as suas luzes de casa estão todas apagadas, você já viu como no intermediário, nas últimas luzes dos raios do sol, fica aquela coisa meio azulada, né? Aquilo dali é o que a gente chama de lusco-fusco, né? É essa luz meio azulada do pôr e do nascer do sol, né? Quando o sol ainda não saiu totalmente ou quando ele não se pôs ainda totalmente, né? Então, o que a gente tem no quadro do Van Gogh, o que ele traz para nós, pelo menos para mim, mas aí a percepção de arte é individual, é uma paisagem que, se eu não estivesse dentro de alguma casa dessa, com certeza eu estaria com frio, né? Porque se passa a noite, a gente sabe que é uma paisagem europeia, que geralmente são lugares frios. Então, só de olhar o quadro, de olhar a maneira como ele foi pintado, as cores, a gente consegue tirar várias informações daí. É bacana isso? Você já tinha pensado? Tenho certeza que aí em casa você tem algum quadro, você tem alguma foto, ou então na internet mesmo. Pesquise alguns quadros famosos e tente perceber a questão das cores, tente perceber qual é a sensação que esse quadro me passa. E aí uma coisa bem interessante do quadro de Van Gogh foi que acidentalmente uma artista americana criou, acidentalmente não, ela fez uma releitura do quadro de Van Gogh, né, que foi essa daqui. Ela pegou a ideia do quadro e colocou a Torre Eiffel. Essa artista é a Aja Kuzik, né, é uma artista de Nova York, ela pinta quadros e aí ela pintou esse quadro. E aí um site de arte, sem querer, colocou esse quadro na internet dizendo que era um quadro de Van Gogh, né? Obviamente depois o site se retratou, fez a correção, deu os devidos créditos à pintora e aí a Aja, aproveitando aí essa brincadeira, começou a pintar quadros inspirados na Noite Estrelada. Ela pegou elementos da cultura pop e começou a inserir dentro daquela perspectiva do quadro Noite Estrelada de Van Gogh. Nós temos aqui, por exemplo, conhece Star Wars, né? Temos aqui a representação da Estrela da Morte, de um Spitfire, né? Que é um caça do Império. Ela vai brincar também com o mundo dos gamers. Nós temos aqui uma representação do jogo Super Mario Bros., né? E ela brinca também com desenhos animados. Temos aqui o Pink e o Cérebro, né? Os dois ratinhos que estão constantemente tentando dominar o mundo, né? Então a Aja Kuzik faz essa brincadeira e usa o quadro do Van Gogh para compor essa releitura. Bacana? Conhecia? Então vamos lá. Então, já que nós estamos falando aí sobre essas perspectivas, vamos falar um pouquinho sobre as texturas e as suas sensações, né? A gente sabe que cada textura ela vai dar uma sensação diferente, ela vai dar uma sensação de desconforto, uma sensação de conforto. Tenho certeza que quando você deita na sua cama, qual é a primeira sensação que você sente? Com certeza é a de conforto, né? Você está numa superfície macia, numa superfície agradável, aconchegante, quentinha, né? E essa sensação vai ser agradável para você, né? E o que seria então a questão da textura? Textura é o aspecto de uma superfície, né? Se ela é áspera, se ela é rugosa, se ela é espinhenta, né? Se ela é craquelenta, se ela é confortável, desconfortável. Então isso vai depender de cada superfície. E aí a arte define a textura de duas maneiras. Ela vai dizer que existe o que nós chamamos de textura tátil. Ora, tátil que vem do tato, né? É aquilo que pode ser tocado. Então, por exemplo, se você tivesse, mas você não vai fazer isso, tocar nessa planta, um cacto, obviamente seria uma sensação bem desconfortável, ok? Se você pudesse tocar, por exemplo, nesse quadro feito com pequenos azulejos, né? Nesse desenho do golfinho,
qual seria a sua sensação? Seria uma coisa mais rugosa, seria uma coisa mais craquelenta, né? Não seria algo tão agradável, né? Então, a textura tátil é aquela que, através do contato das mãos ou do corpo, né, da pele, eu consigo ter as sensações que a obra quer passar. Algumas obras elas são possíveis de tocar, né, elas são feitas até para isso, outras não, né? A maioria delas nós não tocamos. A textura gráfica já é quando o artista cria graficamente, né, cria artificialmente as sensações. Por exemplo, se você só de olhar a imagem desse rinoceronte e a carapaça dele, qual seria a sua sensação? Se você pudesse tocar, com certeza, por essa recriação dessas reentranças, você consegue perceber que seria algo bem craquelento, né? Seria quase que você estivesse passando a mão na terra. Então, essa textura gráfica aqui tenta passar essa sensação para você. Ao contrário, se você observa bem essa outra imagem, qual é a sensação dessa representação do oceano? Seria algo mais leve, algo mais suave, macio, né? Isso aqui é uma representação do que a gente chama de um oceano japonês, né? Essa coisa bem quase que a representação de plumas, as ondas estão quase sendo representadas por plumas, né, por penas de pássaro, para dar essa ideia de que o oceano é algo macio, de que o oceano é algo calmo, é algo tranquilo. Então, a textura, ela vai trazer essa sensação, dependendo, obviamente, da sua percepção, tanto tátil quanto visual delas, ok? E uma outra coisa bem interessante também na nossa aula, para a gente discutir, é a questão das cores. Logo no comecinho eu pedi para você observar no seu ambiente quantas cores você consegue enxergar, né? Quantas cores você conhece? Amarelo, azul, vermelho, preto, roxo, alaranjado. A cantora Marisa Monte, ela tem uma música muito bacana que, num determinado trecho, ela dá nome para umas cores bem diferentes. Ela fala cor de Frida Kahlo, né? Frida Kahlo era uma poetisa, uma escritora, né? Cores de Almodóvar. Almodóvar é um cineasta, um diretor, né? Então, a Marisa Monte consegue fazer essa associação das cores com esses personagens, né? Algo que seria bem característico. Se a gente pensar na Frida Kahlo, se você der uma pesquisada depois, uma cor que vai se destacar bastante na Frida Kahlo é o vermelho, né? O vermelho é uma cor bem chamativa nos quadros dela, tá? Então, você dá uma pesquisada depois. Só que a gente sabe que as cores, elas são culturais, né? Você já ouviu alguém falando assim, hoje eu estou vermelho de raiva, né? Por que o vermelho ele tem essa ideia de raiva? Ou então, quando alguém diz, eu vou para casa depois da aula porque eu estou azul de fome, né? Por que o azul, o roxo de fome, por que essas cores têm a ideia do desconforto, né? Da falta de alimento? Ou alguém diz que vai fazer alguma coisa e não faz e você diz, fulano ele amarelou. Né? O amarelo ele tem essa ideia da covardia, né? Ele é associado dentro da nossa cultura ocidental, às vezes, à covardia. Então, essas associações que nós fazemos com as cores são associações puramente culturais. Se a gente for para outras culturas, se a gente for observar como é que as cores se relacionam com as outras culturas, tem significados totalmente diferentes. Quer ver só? Um artista alemão chamado Max Ernst, ele criou uma técnica chamada frontagem. Você já brincou, fez uma brincadeira de pegar uma moeda, um pedaço de papel e riscar essa moeda com lápis por cima dela para tentar tirar ali o desenho que há na moeda? Pois é, se você já fez isso, você é um artista e não sabia e você aplicou a técnica do frontagem, tá? Vamos olhar um pouquinho como é que essa técnica funciona? Using the Academy sketching pencil, I'm going to use the frottage technique. This involves actually blending the colour over an object on the paper. So I've got my leaf, I'm going to place the paper over it. Now I can just feel the leaf through the paper, and you can always check by lifting the paper up. Then using the pencil on its side again, I'm using a 6B pencil, I'm going to gently create a rubbing. You can see where the
object is, gently press firmly but gently with the flat of the pencil. You'll see the image, it's like magic, it just appears. It's a fabulous technique. And there's our shape, clearly on the paper. Any marks that you have beyond the bound? Né? Bacana? Com certeza você já fez essa brincadeira com alguma superfície mais com textura e você tira ali o desenho que há na moeda ou então numa parede. Quer ver só? Uma coisa bacana, se você pegar um papel, mesmo numa parede que você acha que ela é lisa e você riscar o lápis nessa parede com o papel, com certeza vai vir ali alguns pontilhados, algumas coisas que vão mostrar ali a superfície caraquenta ou rugosa dessa parede. Então você pode fazer essa brincadeira aí com as texturas, ok? E uma outra coisa para a gente conversar também é sobre as cores, né? As cores e as sensações. Eu pedi logo no comecinho da nossa aula que você desse uma observada no ambiente da sua casa, no ambiente onde você está assistindo essa aula agora, né? E percebesse quantas cores você consegue imaginar, como você consegue perceber ali, você consegue visualizar. Com certeza várias. E quantas cores você conhece? Amarelo, azul, roxo, preto, várias, né? Marisa Monte, uma cantora brasileira, ela em uma canção, ela faz uma brincadeira que ela dá nome de cores bem diferentes, né? Num trecho da canção, ela usa o termo cor de Frida Kahlo, né? Ou então cor de Almodóvar, né? Cor de Frida Kahlo, ora, Frida Kahlo era uma artista, né? Era uma pintora, e a Almodóvar era um cineasta, um diretor de cinema, né? Então, o que ela quis dizer com cor de Frida Kahlo, com cor de Almodóvar, né? Ela associa essas pessoas a cores, né? E aí a gente precisaria fazer uma interpretação. A Frida Kahlo, se você for observar os quadros dela, se você fizer uma pesquisa, você vai ver algumas cores bem características dos quadros da Frida Kahlo que se destacam como o vermelho, né? O Almodóvar, nos filmes dele, você vai ter também algumas cores bem características, como o azulado, né? O lusco-fusco que a gente falou logo no comecinho da nossa aula. Então, há essa brincadeira com o nome das cores. E você sabia que as cores, dependendo de cultura para cultura, elas vão ter um significado diferente? Você já ouviu alguém falando assim, eu estou vermelho de raiva? Ou então a pessoa dizer, hoje eu vou para casa mais cedo porque eu estou azul de fome, né? Por que o vermelho é associado à raiva? Por que o azul é associado à fome? Por que o amarelo muitas vezes é associado à covardia, né? Alguém diz que vai fazer alguma coisa e aí não faz, e alguém diz, fulano amarelou, ou seja, se acovardou. Esse acovardamento é associado à cor amarelo. Mas por quê? Por uma questão tipicamente cultural, né? Nós do Ocidente temos uma associação a cores de acordo com a nossa cultura. Quer ver só? Olha só essa tabela de cores aqui. O que geralmente o preto é associado para nós no Ocidente? A gente tem o preto como intimidação, né? Se a gente tem aí um aviso de algo muito perigoso, esse aviso às vezes tem a cor preta para chamar a atenção, né? Tem a ver com a morte, tem a ver com o luto, né? Uma pessoa que perde um ente querido, ela vai geralmente se travestir da cor preta para mostrar a dor, né? Para mostrar o sentimento de sofreguidão que ela está vivendo nesse momento, né? Nós temos, por exemplo, o verde, né? O verde muitas vezes é associado à sorte, né? Mas o verde ele pode ser associado ao ciúme, à ganância, né? Tanto ou à calmaria, né? O verde geralmente é uma cor que acalma, tanto é que você não sabia, mas a natureza, por que a maioria das coisas da natureza são verdes, né? Por que você tem ali o verde se destacando na natureza? Porque sabiamente você tem a natureza
ali naquela tentativa de acalmar, né? Quando você está num ambiente natural, quando você está num campo, quando você está num parque, né? E você tem ali a cor verde se destacando, eu tenho certeza que a primeira sensação que vem para você é a sensação de calma, é a sensação de relaxamento, porque a cor ela vai ter esse poder, ela vai ter essa sensação nas pessoas. Tanto é que existe alguns tratamentos chamados cromoterapia, né? São terapias através de cores. Então, alguns terapeutas utilizam as cores para curar pessoas, para curar traumas, para curar doenças através das cores, ok? Só que essas cores no Ocidente, elas vão ter um significado diferente, por exemplo, no Oriente Médio. Ora, enquanto o azul, por exemplo, para nós do Ocidente tem a ver com confiança, no Oriente Médio o azul dá a ideia de luto. Uma pessoa que perde alguém no Oriente Médio, ela vai vestir azul. Então, se você viajar por Oriente Médio e ver uma pessoa de azul, muito provavelmente essa pessoa perdeu alguém, né? E a gente vai ter também no Extremo Oriente. Olha só como é mais diferente. O preto no Extremo Oriente, enquanto para nós tem a ver com a ideia de morte, de luto, no Extremo Oriente a gente vai ter a ideia de saúde, né? O preto dá a ideia de saúde. Uma pessoa que está vestida de preto no Oriente Médio, no Extremo Oriente, quer dizer que ela está gozando de uma saúde em perfeitas condições. Agora, se ela estiver vestindo branco, o que você acha que no Oriente é o branco? Para nós, o branco seria o quê? Não está aqui, mas a gente tem a ideia da paz, né? Da tranquilidade. Só que no Oriente Médio, o branco ele vai ter a ideia do luto. Uma pessoa que perde alguém e vai para um funeral, na China, por exemplo, ela vai de branco, né? Para mostrar justamente essa ideia do luto, da perda e da dor. Bacana? Sabia disso? Vamos lá. Se as cores têm essa ideia cultural, você já se perguntou como é que as cores são formadas? Eu te perguntei logo no começo quantas cores você conhece, né? Mas você sabe quais são as cores originais? Será que todas as cores elas existem realmente na natureza? Será que todas as cores você pode encontrar naturalmente numa planta, num pássaro, num animal? A resposta é não. Muitas cores, elas são criadas artificialmente, né? Muitas cores, elas são criadas por pintores, elas são experimentos de misturas com outras cores. E, originalmente, nós temos 3 cores principais, que são chamadas cores primárias, né? Nós temos como cores primárias o amarelo, o azul e o vermelho. Essas 3 cores é que vão dar origem a todas as outras que nós conhecemos, certo? Por exemplo, se você mistura 2 cores primárias, você vai ter aquilo que nós chamamos de cores secundárias, né? Por exemplo, se você mistura o azul com o amarelo, qual é a cor que você acha que você vai ter? Exatamente, o verde, né? É a mistura de 2 cores primárias, você vai ter uma cor secundária. E nós temos também as cores terciárias, né? As cores terciárias já é a mistura de uma cor primária com a cor secundária. Por exemplo, o vermelho com o laranja, que é uma cor secundária, vai dar uma cor terciária, que é o vermelho alaranjado. Bacana isso? Quer ver uma coisa bacana para você fazer em casa? Tente pegar tinta, tente pegar alguma coisa que você tem aí, tinta guache, né? Alguma coisa que não seja tóxica, que não seja perigosa, e tente fazer algumas misturas, né? Colocando algumas cores mais do que outras, misturando 2, 3 cores e dê uma olhada o que vai formar, ok? Ainda partindo dessa ideia das cores, nós temos as sensações das cores também, né? Como é que essas cores vão nos fazer sentir? Olha só comigo esse retrato da Adélia Bloch Bauer I, do pintor Gustavo Klimt, um pintor alemão. Se você olha para essa imagem aqui, para essa senhora, você diria que ela pertence a que classe social? Você acha que ela é uma senhora bem pobre? Você acha que ela passa muitas dificuldades na vida? Com certeza não. Por que você não acha isso? Porque o amarelo
ele vai te dar essa sensação. O que o amarelo geralmente ele nos remete? A riqueza, né? A gente olha para esse quadro, qual é a primeira coisa que lhe vem à cabeça? Ou talvez uma das primeiras, né? A ideia de ouro, né? Você olha para esse quadro aqui e você pensa, nossa, parece feito de ouro, né? Então, essa ideia do amarelo, das várias tonalidades de amarelo, vão dar essa ideia de imponência, né? De ostentação, que é uma palavra que se usa muito hoje em dia, né? Então, o amarelo, o ouro, quem utiliza geralmente é porque quer demonstrar um status social bem elevado, né? E aí ainda partindo da ideia da textura, se você pudesse passar a mão nesse quadro, você acha que ele seria lisinho ou você acha que ele seria algo mais texturizado? Muito provavelmente você ia pensar que ele seria algo mais texturizado, não é verdade? Ok? E as cores, elas também vão dar a ideia de sensações, assim como a textura, você vai ter as cores e as sensações. A gente tem as cores neutras, quentes e frias, né? O que seriam cores neutras? São cores que possuem pouca reflexão de luz. São aquelas cores que a luz ela não é refletida tanto. Por exemplo, o preto, o branco e o cinza. Por que uma pessoa que usa preto num dia de sol, num dia de muito calor, ela vai sentir mais calor do que uma pessoa que usa branco? Porque a cor preta, ela reflete muito menos a luz do que a cor branca, ou seja, ela absorve muita cor, ela absorve muita luz, né? Então ela vai esquentar mais, ok? Nós temos as cores quentes, que são aquelas cores que vão refletir mais a luz, ou seja, são aquelas cores que dão a ideia, a sensação de calor, e aí nós temos as cores mais vibrantes, né, como o amarelo, o vermelho e o laranja, são as chamadas cores quentes, e temos as cores frias, né, que são aquelas cores que dão a ideia de frio, que dão a ideia de tranquilidade, como por exemplo o azul, o roxo e o verde. São cores que vão te remeter a uma tranquilidade maior, tá? E para a gente concluir, eu vou pedir para você analisar também aqui comigo um quadro também do nosso artista Vincent van Gogh, chamado O Café no Terraço, tá? É uma representação de uma paisagem típica de Paris, né? Um café, um local onde as pessoas vão para conversar, para beber, para discutir, e você tem ali o ambiente urbano. Agora, se a gente olha para esse quadro, onde é que você acha que está fazendo mais frio? Por que você acha que Van Gogh colocou o ambiente do café todo em amarelo? Justamente para dar a ideia de que é nesse espaço aqui onde você tem o aconchego, onde está mais quentinho, né? Olhe para dentro das casas, né? Para onde Van Gogh quer que você perceba as luzes acesas. Você consegue ver ou perceber que dentro dessas casas aqui e fora delas há uma diferença de temperatura. Enquanto na rua você consegue perceber os tons azulados, né? Algo mais frio, as cores frias, dentro das casas você vai perceber as cores quentes. Você já tinha percebido isso em algum quadro aí da sua casa, em algum quadro que você tenha visitado no museu? Pois é. Então, da próxima vez que você olhar para um quadro, você vai se lembrar de cores quentes, de cores frias, e você vai agora tentar perceber qual é a sensação que essas cores estão querendo trazer aí para quem está apreciando o quadro, ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. A partir de hoje, tente perceber mais as cores, tente perceber mais o que as texturas estão tentando trazer para você, e a gente conversa na próxima aula, a gente se vê na próxima. Obrigado, até já!